Então, muito boa tarde, caros amigos. Vou então resolver esta questão que eu propus, uma questão esta que, portanto, é da minha autoria, e eu vou oferecer este vídeo ao meu amigo Pedro Oliveira. Este vídeo também penso eu que vai ser um pouquinho longo. E também vos quero dizer que decidi colocar a minha imagem, portanto, nos vídeos que faço, porque penso que assim, digamos, as coisas são mais interativas, penso eu. Ora bem, então temos aqui uma função f de x, que é uma função por ramos, definida por arco-seno de menos x quadrado mais x, se x for menor ou igual que 1, e é igual ao arco tangente x menos 1, se x for maior que 1. E a linha A é determinar o domínio e o contradomínio de f. Ora bem, estamos perante aqui duas funções, uma que é o arco-seno e a outra que é o arco tangente. Ora bem, convém mesmo saber como é que são os gráficos, tanto do arco-seno como do arco tangente. Ora bem, do arco-seno é uma coisa mais ou menos assim. Arco-seno. O arco-seno tem domínio que vai de menos 1 a 1 e depois um contradomínio, digamos, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Em 1 toma o valor π sobre 2 e em menos 1 toma o valor menos π sobre 2. E funciona, portanto, assim mais ou menos. Quer dizer, mais ou menos isto é o arco-seno. Agora, quanto ao arco tangente, é mais ou menos uma coisa assim. Não é difícil. Quer dizer, vai ter, digamos, um contradomínio que é um intervalo aberto que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2. Quer dizer, aqui a reta y igual a π sobre 2 é uma assíntota. Depois temos a outra, que é y igual a menos π sobre 2, que está aqui. Y igual a menos π sobre 2. E então, o arco tangente é uma função assim. Assim. Pronto. Então já sabemos alguma coisa sobre estas duas funções. Esta aqui é o arco-seno, de x, o arco-seno, e esta aqui é o arco tangente. Então, nós pretendemos o domínio desta função f. Em primeiro lugar, eu vou me preocupar aqui com este troço lá da função, ou seja, com o arco-seno. Eu vou me preocupar com a função, vou dizer g de x igual ao arco-seno de menos x quadrado mais x. Vou me preocupar em primeira análise com esta função. Ora bem, de acordo com o gráfico, portanto, isto iria-me obrigar a que o argumento que aqui está estivesse precisamente entre 1 e menos 1. Mas eu penso que nesta questão aqui é muito mais simples o indivíduo começar por desenhar aqui o gráfico desta entrada que tem aqui o arco-seno, que é uma função quadrática, e depois evoluir. Ora bem, então vejamos como isso se faz. Vou desenhar então o gráfico de g de x não, apenas aqui desta função quadrática que eu vou designar, sei lá, por um h de x igual a menos x quadrado mais x. Este gráfico é extremamente simples de desenhar, dado que quase toda a gente conhece, penso eu, a função quadrática. E, portanto, esta concavidade, devido aqui ao facto do A ser negativo, também há de ser uma concavidade assim, não é? Então, depois o ponto de viragem vai ser muito simples de calcular, porque até o olho se vê que existem aqui dois zeros. E depois quer dizer, o ponto de viragem estará num ponto x que fica mesmo no meio dos dois zeros. Significa isto que eu vou calcular, evidentemente, os zeros. Ou seja, vou fazer menos x quadrado mais x igual a 0. Ou seja, ainda vou colocar aqui o menos x em evidência para obter x menos 1 igual a 0. Não é difícil de ver que as soluções serão x igual a 0 ou x igual a 1. Não é difícil de ver. Então o gráfico desta função quadrática há de ser uma coisa que é assim, como eu vou desenhar agora aqui.
quer dizer, tem um zero, que é o próprio zero, este zero está mesmo aqui, e depois tem 1, tudo bem. E a parábola vai fazer isto mais ou menos, não é? Mais ou menos isto, uma coisa assim. Uma coisa mais ou menos assim. Quer dizer, o ponto de viragem, que é este ponto aqui, está mesmo aqui, digamos, no meio, não é? É no meio desta reta vertical, onde, quer dizer, o x aqui é fácil de calcular, porque há de ser mesmo o meio disto que aqui está, x igual a 1 meio, e então para determinar aqui o valor que vem em y, também é muito simples, porque basta substituir um meio aqui, digamos, na função que eu designei por h, seria o h de 1 meio, que é menos 1 quarto, mais 1 meio, que é 2 quartos. Feitas as contas, isto dá precisamente 1 quarto, quer dizer, aqui jaz 1 quarto. Tudo bem. Então agora vejamos o que é que acontece. A função arcosseno é como se estivesse a comer aqui um número que é menos x² mais x, mas só admite que esse número, como vimos no gráfico, esteja entre menos 1 e 1. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que vai só admitir coisas, não é? Coisas aqui, portanto, vamos supor que está a reta y igual a menos 1 e a outra reta y igual a 1, vamos supor que está cá para cima, não é? Y igual a 1. Quer dizer, só vai comer coisas que estejam aqui. Por aqui, estão a ver? Por aqui. Então, pensando no argumento de entrada, que é menos x² mais x, só vai funcionar assim. Quer dizer, só vai funcionar assim. Que eu penso que não é difícil de ver, não é? Só vai funcionar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, até aqui, ao ponto 1, dada a circunstância de eu ter feito x menor ou igual que 1. Tudo bem até aqui. Então, agora é fácil de ver, quer dizer, então só basta-me, não é? Basta-me calcular o valor em x que a parábola toma, não é? Quando y igual a menos 1. A coisa fácil, porque vou fazer menos x², não é? Mais x igual a menos 1, ou seja, menos 1 passa para o primeiro membro, vou obter mais 1 igual a 0. Então, eu agora aqui vou utilizar a fórmula resolvente, ou seja, x igual a menos b, que é menos 1, mais ou menos b², que é 1, menos 4ac, que é mais 4, sobre 2a, que é menos 2. Ou seja, isto é o mesmo que ter menos 1 mais ou menos, não é? Raiz de 5 sobre menos 2. Portanto, isto ramifica e vou obter menos 1 menos raiz de 5 sobre menos 2 e vou obter menos 1 mais a raiz de 5 sobre menos 2. É evidente que eu estou a procurar aqui de um valor negativo. Este valor aqui é positivo. É fácil de ver porque é o quociente dos números negativos, portanto não quero este, vou querer este, que é ao mesmo ter 1 meio, não é? Menos raiz de 5 sobre 2. Tudo bem. Então aqui jaz precisamente 1 meio, não é? Aqui, não é? Setinha, 1 meio menos a raiz de 5 sobre 2. Então é fácil. O domínio de f, e porque no arco tangente x menos 1, quer dizer, o arco tangente x menos 1, o que é? Relativamente ao arco tangente x, é esta função que se desloca, digamos, uma unidade para a direita, não é? E a coisa funcionaria, digamos, da mesma maneira. Pronto. Então, quer dizer, não tenho que impor restrições nenhumas aqui ao arco tangente. Então, o domínio será, o domínio de f há de ser o intervalo fechado, que vai de 1 meio menos raiz de 5 sobre 2 até mais infinito, né? Até mais infinito. Pronto. E assim, desta forma, eu terminei o domínio de f. Agora, para o contradomínio, eu vou fazer o gráfico desta função que aqui está. Vou fazer o gráfico. Ora bem, e para fazer o gráfico, eu vou-me apoiar no domínio. Ora, o domínio, e agora aqui um bocado talvez maior, para se ver melhor, não? O domínio aqui está, como vimos, 1 meio menos raiz de 5 sobre 2, era, portanto, o valor que nós encontramos. Depois, na parábola, que é o que entra aqui no arco seno, nós também verificamos, isto está aqui, que ela se anula em 0, tudo bem? 0, que está aqui.
e que também se anula, como também vimos, em 1. E depois havia para aqui um valor que era um meio, onde a parábola tinha um pico. Isto na parábola, que é o que entra, digamos, no arco seno. Agora, repare-se numa coisa interessante, é que quando, interessante, não sei se é, 1 meio menos raiz de 5 sobre 2, quando x é igual a isto, já vimos que a parábola aqui toma precisamente o valor menos 1. Ora, se formos ao gráfico do arco seno, menos 1 é precisamente menos π sobre 2. Está aqui. Está aqui. Portanto, aqui já não tenho problema nenhum. Vou mesmo aqui colocar menos π sobre 2. Menos π sobre 2, não é? Menos, que esteja por aqui, por exemplo. Mais ou menos. Menos π sobre 2. Ponho por aqui. E está aqui o primeiro, digamos, ponto encontrado. Eu também sei que o arco seno, quando a parábola, quando x é 0, a parábola toma o valor 0, o que entra há de ser arco seno de 0, e também em 1, porque, digamos, a parábola aqui anula o arco seno quando x é substituído por 1, quer dizer, esta parábola toma o valor 0, eu fico com arco seno de 0. Arco seno de 0 é 0, quer dizer, ele vai passar por aqui e por aqui, não é? Até vou sombrear isto, mas é com outra cor, pronto. E depois aqui no meio eu vou ter assim quer dizer, não tenho grande dificuldade. Não tenho porque em 1 meio a parábola toma o valor 1/4, pelo que o arco seno irá tomar o valor arco seno de 1/4, não é? Arco seno de 1/4, que esteja, por exemplo, mais ou menos para aqui, não? Estou só para dar uma ideia, não é? Arco seno de 1/4. Então pronto, eu já sei que a minha função começa assim aqui. Começa aqui. Eu agora para desenhar o gráfico e ter mesmo a certeza, mais ou menos como vou fazer as coisas, repare-se no seguinte. Vamos supor que eu tenho uma função composta f após g. F após g. Eu vou tomar aqui o meu g de x, como seja a função quadrática que era menos x² mais x. E a minha função f, como seja f de x igual ao arco seno de x. Então, o f está depois de g. Está aqui o f, está aqui o g. Está aqui o g. O g pega no x, transporta, né, e transforma em menos x² mais x. O f pega em x e transforma-o em arco seno de x. Ora, como isto aqui é um número, não é? Se este número estiver aqui no domínio de f, pois, o que é que isto quer dizer? Que o menos x² mais x é transportado e é transformado em arco seno, não é? De menos x² mais x. É o que isto significa. O que estou para aqui a escrever. Isto não está muito bem escrito, mas eu penso que com a minha voz se entende. Ora bem, agora o que eu quero é o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma função, é o arco seno. O arco seno, como vimos, é uma função crescente. Vê-se aqui bem que é uma função crescente. Agora, quanto à parábola, não é? Ela cresce, estão a ver, até aqui, depois decresce. Quer dizer, a questão que se põe é, tendo eu uma função f, que é crescente, e tendo, por exemplo, uma função g, que é decrescente, como é que é o comportamento de f após g? Crescente ou decrescente? Ora, se f é uma função crescente e g é uma função decrescente, eu tenho um f após g, vamos pensar na função g. Se ela é decrescente, o que é que isso significa? Significa precisamente que sempre que x1 é, por exemplo, maior que x2, isto me implica que o g de x1, se é decrescente, se aqui é maior, aqui há de ser menor que o g de x2. Isto para a função g. Para a função f, o que é que isto significa ser ela crescente? Se é crescente, significa-me que se o y1, quer dizer, eu estou aqui a pensar que este x1 e x2 pertencem ao domínio de g, e agora estou a pensar que o y1 e um tal y2 que vou escrever pertencem ao domínio de f. Então, sempre que y1 é menor que y2, e se f é crescente, quer dizer, este sinal aqui não muda, e vou obter o f de y1, não é? Menor que o f de y2, tudo bem. Isto é o que se passa.
Ora bem, mas eu aqui posso particularizar, porque este g de x1, porque não? Se a composta está bem definida, este g de x1 pode ser o y1, assim como este g de x2 pode ser o y2, quer dizer, eu então poderei ter, não é? Poderei ter aqui um g de x1, estão a ver, g de x1 menor que um g de x2, e então, dado que o f é uma função decrescente, acontece que o f de g de x1, não é? Há de ser menor que o f de g de x2. Então, pela transitividade da implicação, e reparem, tenho aqui a primeira, e vamos supor, tenho aqui, digamos, a última. Isto quer dizer que sempre que o x1 seja maior que o x2, isto implica que isto aqui acontece. Quer dizer, então, o que é que isto quer dizer? A que está maior, a que está menor, isto vai-me querer dizer que o f após g vai ser decrescente. Também não seria difícil de mostrar que se o f é crescente e o g fosse crescente, o f após g seria uma função crescente. Isto não é difícil de mostrar. Então pronto, porquê é que eu fiz isto? Eu fiz isto precisamente para dizer que, como o arcosseno é uma função crescente, e então aqui a parábola daqui até aqui é crescente, até ao meio, então a composta vai ser uma função crescente. Quer dizer, vai ser uma coisa mais ou menos assim, sempre a crescer. Isto sempre a crescer. Sempre a crescer. E depois, a partir daqui, como o arcosseno é crescente e depois a função quadrática é uma função decrescente, quer dizer que a composta, como eu há bocadinho falei nessas coisas, vai decrescer para aqui, não é? Vai decrescer. Então, na continuação, peço desculpa, só me falta mesmo é desenhar o gráfico agora do arco tangente x-1, que eu já fiz com que fosse, portanto, precisamente x-1, para haver um deslocamento de uma unidade para a direita. Significa então que o arco tangente começa aqui e depois sobe, não tenho aqui espaço, mas pronto, ele vai, quer dizer, crescer até se aproximar o mais possível, sem nunca lhe tocar, não é? Da reta y igual a π sobre 2. E pronto, quer dizer, eu através deste gráfico facilmente determino o contradomínio, que há de ser de menos π sobre 2 fechado até π sobre 2 aberto, o que eu, aliás, já vou até aqui escrever, não é? Contradomínio de f há de ser o fechado em π sobre 2, em menos π sobre 2, peço desculpa, e depois vai até π sobre 2, mas aberto. Tudo bem. Agora a questão é, f é contínuo em x igual a 1, justifique. Depois se tem, mostre que f' não existe, mas x igual a 1 é o minimizante de f. Repare-se no gráfico. Ora bem, que a função é contínua não tenho dúvida nenhuma, porque eu desenhá-la não levanto, estão a ver? Não levanto, estou a levantar, mas se eu quisesse não levantava, não levanto a caneta, não é? A desenhar o gráfico. É uma função contínua, obviamente é uma função contínua. Agora, é contínua, digamos, em todo o seu domínio. Depois mostrarei que é contínua no ponto x igual a 1, através, digamos, de um processo analítico. Repare-se que aqui no ponto x igual a 1 realmente não há derivada, porque eu se tomar aqui, digamos, a semitangente à direita, não é? Será uma coisa assim, com declive, estão a ver o declive. Se tomar aqui a semitangente à esquerda, digamos, estão a ver o declive, são simétricos. Um é positivo, outro é negativo, não vai haver derivada. Entretanto, se eu tomasse aqui uma pequena vizinhança, não é? Repare-se que a função é sempre superior, digamos, ao valor zero. Pelo que x igual a 1 seria, portanto, digamos, um minimizante. Ou será um minimizante? Quer dizer, é um minimizante apesar de não haver aqui derivada. Facilmente se vê que x igual a 1 meio é um maximizante. Então, o que eu vou tratar agora é de mostrar que f é contínua. Para mostrar que f é contínua, eu vou calcular o limite, né, de f de x, quando x era contínua
em x igual a 1. Vou tomar o limite f de x quando x tende para 1 e ver se é igual ao f de 1. Ora, para o cálculo deste limite, eu vou fazer o limite de f de x quando x tende para 1 mais, e vou fazer o limite de f de x quando x tende para 1 menos. Para 1 mais, vamos lá ver qual é a função. A função para 1 mais é o arco tangente. Será aqui o limite, não é? Quando x tende para 1 mais, do arco tangente de x menos 1. E aqui será o limite quando x tende para 1 menos, não é? Eu não sei se me enganei, francamente. Não me enganei. Não me enganei. Portanto, será, não me enganei. Estava só a olhar para a função, não é? Aqui será o arco seno de menos x quadrado mais x. Ora, também é fácil de ver quando x tende para 1 mais, eu vou obter arco tangente 0. Arco tangente 0 é 0. Quando x tende para 1 menos, vou obter menos 1 mais 1. Aqui não é x quadrado, é apenas x. Menos 1 mais 1 que dá também 0. E, portanto, existe limite. E o limite é 0. Como o limite à direita é igual ao limite à esquerda, são limites finitos, o limite é 0. E então esse limite há de ser igual ao f de 1, porque é fácil de ver que o f de 1 eu vou obtê-lo substituindo x por 1 aqui neste troço, não é? Da função. Bola. E, portanto, isto quer dizer que o limite de f de x, quando x tende para 1, é igual ao f de 1. E posso aqui até escrever que isto aqui é igual a 0. Tudo bem. Agora, mostrar que f' de 1 não existe, eu vou pela definição, porque estou aqui num ponto, digamos, especial. Indo pela definição, eu vou calcular o limite. Quando x tende, por exemplo, vou calcular o limite, quer dizer, eu vou calcular o f', para ter assim um certo método nisto, né? O f' do mais, vá lá, que é ou do menos, vou começar com o menos. F' do menos, caso seu limite, não é? Quando x tende para 1 menos, de traço fração, vamos lá ver qual é a função, é o arco seno, não é? Arco seno de menos x quadrado mais x, menos o f de 1, que se lê no arco seno, de menos x quadrado mais 1, que já vimos que dá 0, sobre x menos 1. Ora bem, isto aqui está uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Pois dá. Eu poderia aqui, porque, digamos, já estou a fazer um vídeo, digamos, de cálculo 1, poderia aqui aplicar a regra de Cauchy. Mas vamos supor que eu não queria. Eu não queria aqui aplicar a regra de Cauchy e só me queria cingir aos conhecimentos que tenho do 12º ano, quer dizer, a este limite. Ao limite quando x tende para 0, de seno de x sobre x. Suponhamos que só queria fazer por aqui. Então, como é que eu faria isto, não é? Ora bem, é fácil de ver que isto é o mesmo que ter limite, não é? Limite quando x tende para 1 menos, de traço fração, arco seno de menos x quadrado mais x sobre menos x quadrado mais x. Estou a alterar isto, mas já componho traço fração. Vou colocar agora aqui menos x quadrado mais x, estão a ver? Não estou a alterar nada porque este cancela com este, sobre aquilo que lá tinha, que era x menos 1. E então, o limite de um produto, como sabem, é o produto dos limites. Há de ser o limite do primeiro, limite quando x tende para 1 menos, não é? De traço fração, arco seno, não é? Arco seno de menos x quadrado mais x, sobre menos x quadrado mais x, vezes este limite. Este limite aqui até é fácil de calcular, podemos já adiantar-nos, porque eu aqui poderia colocar, digamos, menos x em evidência no numerador para obter x menos 1, não era? Sobre x menos 1. Então x menos 1 cancela e este limite, quando x tende para 1 menos, reparem, daria precisamente menos 1.
Então até posso colocar aqui menos. E já calculei aquele limite ali. Agora, para calcular este, reparem numa coisa interessante. Eu posso aqui fazer uma mudança de variável. Uma mudança de variável da seguinte forma. Quando x tende para um menos, para que é que tende menos x quadrado mais x? Menos x quadrado mais x, quando x tende para um menos, tende para zero. Porque menos 1 ao quadrado, que é menos 1, mais 1 dá zero. Isto sugere-me que eu faça esta mudança, menos x quadrado mais x igual a t. E então isto é a mesma coisa que ter o limite, não é? O limite, ou menos o limite, já me estava a esquecer, aqui é um menos, limite, quando t tende para zero, de arcosseno de t, arcosseno de t sobre t. E agora há aqui uma coisa que eu por acaso passou-me. Será t a tender para 0 mais, t a tender para 0 menos? Ora bem, é outra vez a mesma coisa, não é? Eu aqui tenho uma parábola. E já sabemos que a nossa parábola tem aqui 0 e tem aqui 1. E já sabemos que a parábola era assim, não era? Uma coisa assim. E já sabemos também que o nosso x está a tender para 1, mas por valores à esquerda de 1. Quer dizer, se é por valores à esquerda de 1, o x há de estar aqui ou há de estar aqui? Ora bem, há de estar aqui, não é? Porque isto aqui é que é a esquerda de 1. Então o x está a tender, digamos, para 1, mas por valores à esquerda, para 1 menos. E repare-se, quando o x está a tender para esses valores à esquerda, vem por aqui, a tal parábola, né, que está por aqui, toma valores positivos, mas a tal parábola eu fiz-la igual a t. Então, aqui é t0 mais, estão a ver? E agora, para calcular este limite, isto ainda me sugere mais uma mudança de variável. Eu estou para aqui a falar sobre isto, pronto, dá-me assim um certo prazer. Vou fazer outra mudança de variável, vou fazer arcosseno de t, por exemplo, igual a um y, porque não? E daqui eu facilmente tiro que t, não é igual ao seno de y. E então, quando t tende para 0 mais, não é? O y, já outra vez a mesma coisa, não é? Quando t tende para 0 mais, o seno de y, t tende para 0 mais. T tende para 0 mais. Então, se t tende para 0 mais, vou ali o arcosseno, estão a ver? Isto é uma brincadeira que se faz. Arcosseno de t quando t tende para 0 mais. É só ir aqui ao... Tem que saber os gráficos. Quando t tende para 0 mais, o t está a tender para 0 mais no arcosseno, estão a ver, está a vir por aqui. Então o arcosseno é positivo. Se o arcosseno é positivo, isso vai-me significar precisamente que se eu fizer esta mudança de variável para y, quando t tende para 0 mais, o y também tende para 0 mais. E, portanto, através desta mudança de variável, este limite é o mesmo que ter um limite quando o y tende para 0 mais de arcosseno de t, que é y, sobre t, que é seno de y. Isto não é o mesmo que ter, é o mesmo que ter limite quando y tende para 0 mais de 1 sobre seno de y sobre y. E agora ainda podia dizer que o limite de um quociente é o quociente dos limites, ou seja, isto seria 1 sobre o limite quando y tende para 0 mais de seno de y sobre y. Mas o seno de y sobre y, eu disse há bocadinho, não é? Que este limite aqui é 1. Que vem nos formulários lá quando se faz o exame de 12º ano. Então, isto aqui seria 1, eu ficaria com 1 sobre 1, isto dar-me 1. E assim, desta maneira, é um bocadinho longa, não é? Calculei a derivada à esquerda. Para calcular a derivada à direita, que é o f' de 1 mais, será o limite, não é? Quando x tende para 1 mais, a função era o arco tangente, não é? De x menos 1, menos o valor, digamos, da função em 0 que se lê no sinal de igual, mais uma vez, no sinal de igual, e então ficaria aqui com o arcosseno de 0, que está a 0.
E então o que eu vou obter é precisamente a arctangente x menos 1 menos 0 sobre x menos 1. Ora bem, eu aqui não vou fazer nenhuma mudança porque, pronto, eu aqui vou mesmo aplicar já diretamente a regra de Cauchy para levantar esta indeterminação, quer dizer, agora também para variar um pouco, não é? Mas é preciso que vocês saibam a derivada do arctangente de u, que é precisamente igual a u' sobre 1 mais u quadrado. E então, isto será o mesmo que ter, limite, quando x tende para 1 mais, derivo o numerador, que me dá derivada de x menos 1 é 1 sobre 1 mais x menos 1 ao quadrado, sobre a derivada de x menos 1 que dá 1. Ora, quando x tende para 1, é fácil de ver, quando x tende para 1, que eu vou obter 1 sobre 1 mais 1 menos 1 dá 0, 0 ao quadrado dá 0 e está 1. Como estão a ver, a derivada à esquerda é diferente da derivada à direita. Uma deu 1, a outra deu menos 1. Aliás, como estávamos mais ou menos já a prever daqui, não é? E, portanto, não existe derivada no ponto 1. Entretanto, é um mínimo. Mostrar que agora que é um minimizante. Eu, para mostrar que é um minimizante, eu posso calcular, digamos, o f' né, de x, o f' de x, e dado que não existe derivada em 1, eu então terei que derivar, né, terei que derivar este arcosseno e o arcotangente apenas pelas regras. Então vocês têm que saber também como é que é a derivada do arcosseno. Eu acho que este vídeo está a ficar mesmo longo. Arcosseno de u, e a derivada disto há de ser u' sobre raiz de 1 menos u quadrado. E então aqui ficaria com a derivada disto, seria u', era o arcosseno, deixa cá ver, já tinha isto na cabeça, arcosseno de menos x quadrado, arcosseno de menos x quadrado mais x. Então, o u' é a derivada aqui do argumento, ou seja, menos 2x, não é? Mais 1, sobre a raiz quadrada de 1 menos menos x quadrado mais x, tudo isto ao quadrado. Isto quando x é menor do que 1, não posso pôr o sinal de igual porque não há derivada. Quando x maior que 1, era a derivada do arcotangente, que até já calculámos ali, não foi? Que está aqui, que é 1 sobre 1 mais x menos 1 ao quadrado. Isto é, digamos, a derivada. A função derivada, né? É assim caracterizada. Reparem numa coisa, é que a raiz é sempre tomada com sinal positivo. Então, isto significa que este meu f', quando x é menor que 1, o sinal apenas me vai depender de menos 2x mais 1, certo? Isto quer dizer, então, quando x é menor que 1, onde é que se anula a derivada? A derivada vai se anular precisamente em menos 2x mais 1 igual a 0. Estas contas são fáceis de fazer. Este 1 salta para o outro lado a menos 1, menos 1 sobre menos 2 dá 1 meio. Quando é que o menos 2x mais 1 é, por exemplo, positivo? Quando menos 2x é maior que menos 1, ou seja, quando x é menor que 1 meio. E claro, também poderia estar aqui a brincar e ver quando é que ele era negativo. O que é que eu quero dizer com isto tudo? Quero dizer com isto tudo que eu posso fazer aqui um sinal, não é? Um quadro de sinal para a derivada. Eu sei que a função começa aqui, neste valor, não é? Em x igual àquele valor. Vou pô-lo aqui, que era, isto é fechado, era, como é que era? Era 1 meio, menos raiz de 5 sobre 2. Depois irá, digamos, eu vou apanhar aqui o valor 1 meio, como sabem, 1 meio. Depois vou apanhar o valor, eu estive a ver onde é que se anulava, 1 meio, ora bem, depois, deixa cá ver, estou um pouco perdido agora, o gráfico da função está ali, 1 meio, depois eu tinha ali depois o valor 1 meio, depois tinha aqui, digamos, 1, e depois isto ia para mais infinito. Ora bem, agora aqui vou escrever, digamos, o f', e vou aqui escrever o f.
e 1/2, a gente já viu que a derivada se anula, foi ou não? Já vimos isso. Depois em 1 já vimos que a derivada não existe, mas a função é contínua. Ora bem, e é o seguinte, o que é que acontece à direita de 1? À direita de 1, a derivada, que é dada por isto que aqui está, estão a ver? E isto que aqui está é número positivo, porque x menos 1 ao quadrado é positivo, mais 1 é positivo, 1 sobre o número positivo dá um número positivo. Então aqui é positivo. Entre 1/2 e 1 é quando x é maior que 1/2. Se quando x era menor que 1/2, estão a ver? A derivada me tinha dado positiva, então aqui, quer dizer, aqui é positiva, aqui vai ser negativa. Aliás, penso que é fácil. Então agora tenho aqui o f. Vai crescer, aqui vai crescer e aqui vai crescer. Quer dizer, por acaso aqui a derivada anula. E há uma variação de sinal, digamos, antes e depois de x igual a 1/2. Então isto aqui, x igual a 1/2 vai ser um minimizante. E o valor, digamos, f de 1/2 vai ser um maximizante. Aqui a função é contínua, a variação de sinal na derivada passa de negativa a positiva. Isto aqui vai ser digamos, um minimizante. Então podia concluir, não é, que a função em termos de máximos, mínimos, digamos, relativos, teria aqui este máximo, como aliás acabamos de ver através do quadro de sinal, está aqui. E depois teria um mínimo em x igual, portanto, a 1, apesar daí não existir a derivada. Meus amigos, eu depois acabo mesmo a última linha falando da função, da derivada da função inversa, porque acho mesmo que este vídeo está a ficar muito longo. Espero que tenham compreendido tudo o que eu disse. Muito obrigado por me terem ouvido e vá lá, até à próxima.